Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre um dos meus temas favoritos, que é a cultura grega, especialmente a mitologia grega, né? E nós hoje somos bastante influenciados até hoje, né, pela mitologia grega, né? Se você já jogou God of War, você sabe alguma coisa sobre mitologia grega, especialmente se você jogou o God of War 3, né, que fala sobre praticamente todos os titãs e todos os deuses. Se você leu Percy Jackson, né, você entrou em contato com deuses e com os semideuses, você assistiu Fúria de Titãs, né? Ou se você conhece uma série de outras palavras, por exemplo, as palavras de Narciso, né? Narcisismo também vem tudo da mitologia grega. Então, a mitologia grega, ela tem uma série de histórias, uma série de lendas, né? De mitos que eles estão presentes na nossa realidade até os dias de hoje. E hoje eu quero falar um pouco mais para vocês sobre isso. Então, quais são algumas características que nós temos sobre a mitologia grega? Primeira característica dela, a mitologia grega ela é politeísta antropomórfica. Né? O que significa isso? Que eles acreditavam em vários deuses, né? Politeos significa muitos deuses, e esses deuses eles eram normalmente antropomórficos, ou seja, esses deuses eles tinham formas e características humanas. Tá? Só que além de você ter, né, politeísta antropomórfica, você também tem deuses que são antropozoomórficos, né, alguns deuses que são misturados com animais, e você também tem criaturas, né, que são criaturas mitológicas que são só animais. E além da mitologia ser politeísta antropomórfica, ela também é moral, porque os comportamentos dos deuses, eles refletem os comportamentos humanos. E quando você estuda esses deuses, quando você conhece as histórias sobre eles, quando você começa a estudar a mitologia, você consegue compreender melhor o comportamento humano e alguns problemas, tanto falhas como virtudes, que o homem tem. Então, estudar a mitologia grega, na verdade, é uma forma de você estudar o próprio comportamento do homem. Porque, como essa mitologia é antropomórfica, os comportamentos dos deuses refletem os comportamentos dos homens. Tá? Então, isso é uma característica interessante que você tem da mitologia grega. Agora, quais são os elementos que você tem aqui da mitologia grega? Então, de acordo com a mitologia grega, antes dos deuses existirem, nós temos os titãs. Né? Os titãs são os antepassados dos deuses. Né? O primeiro titã que você tem é chamado de Caos. Né? O Caos é o titã que vai dar origem a todas as coisas, e de Caos vai nascer o seu filho, chamado de Cronos. E Cronos, né, que significa tempo, que significa ordem, vai acabar matando o seu pai Caos, né, e ele vai se transformar, né, no titã mais importante. Cronos, ele vai ter um relacionamento com Gaia, que é a titã que representa a Terra, e desse relacionamento vão começar a nascer filhos. Só que Cronos começa a pirar. Por quê? Porque assim como ele matou o seu pai, ele acreditava que os seus filhos matariam ele. Então, cada vez que nascia um filho de Cronos com Gaia, ele ia lá e devorava, ele comia esse filho para evitar que esse filho matasse ele. Então, cada vez que nascia um filho, ele ia lá e matava, nascia e matava, nascia e matava. Até que Gaia, né, quando recebe um bebê, uma nova criança chamada de Zeus, fica com pena dessa criança ser devorada, coloca uma pedra no lugar. Cronos acaba devorando essa pedra, como ele não percebeu que essa era uma pedra e não era uma criança, bom, é mitologia, né? Acaba não percebendo que era uma criança e engole essa pedra. Zeus cresce e quando Zeus cresce, ele resolve lutar contra o seu pai para libertar os seus irmãos. E você vai ter uma guerra de Zeus contra Cronos. Nessa guerra, Zeus vai libertar os seus irmãos, né, do corpo do seu pai, e os principais deuses, né, vão acabar saindo do corpo do Titã. Né? E aqui a gente tem a formação dos primeiros deuses, dos principais deuses que você tem do Olimpo, né? Os deuses principais que formam a mitologia grega. Zeus, né, o deus dos deuses, né, o deus dos raios, do trovão, da sabedoria. Você tem Hades, o deus do submundo. Você tem Ares, o deus da guerra. Você vai ter Poseidon, o rei dos mares. Você tem Hefesto, eu adoro a história do Hefesto, que é o deus da metalurgia. Ele era um cara tão feio que eles vão colocar ele embaixo de uma montanha para ele ficar escondido, e lá ele vai ficar na sua forja, né? E de vez em quando a sua forja
jogava lava para fora da montanha, então esse era o deus Hefesto, né, o deus mais feio de todos, mas que era casado com a deusa mais bonita de todas, que era Afrodite, a deusa da beleza. Tem uma história peculiar sobre como ela nasceu, né, mas isso fica para outra história que eu vou contar para vocês. E esses deuses, eles vão entrar em guerra com os titãs. E essa guerra vai ficar equilibrada, 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 até que Zeus e Hades têm uma ideia, e Hades cria os Hecatônquiros. Os Hecatônquiros são uma criatura horrível, né? Ela tem cerca de 100 braços, né? Com um monte de olhos e cabeças que vão acabar derrotando os titãs. E com os titãs derrotados, eles vão ser castigados, né? Você vai ter o Cronos, que vai ser acorrentado no submundo, no Tártaro, levando o mundo nas costas. Atlas, que era um outro titã, ele vai ser obrigado a segurar o céu no seu lugar, né? Então ele também recebe o seu castigo, e os deuses então vão começar a governar liderados por Zeus. Tá? Então esses são os principais deuses que você tem. Só que esses deuses, eles são antropomórficos, ou seja, esses deuses eles têm formas e características humanas, mas além disso, eles também podiam se relacionar com humanos. Então esses deuses, de vez em quando, eles tinham relacionamento com homens ou deusas, né? Tinham relacionamento com homens, e deuses tinham relacionamentos com mulheres. Tá? E desse relacionamento nasciam os semideuses, ou os heróis. Os semideuses, eles eram uma mistura de um deus com um ser humano. Eles não eram imortais como os deuses, mas eles tinham uma vida mais longa, eles eram mais fortes, eles tinham atributos divinos. E a gente tem aqui alguns semideuses que são os mais conhecidos de todos. Hércules, por exemplo, né, que é o filho de Zeus, que vai fazer todos aqueles 12 trabalhos. Você tem Aquiles, né, que também é um semideus, que a mãe dele, que era uma deusa, vai pegar ele pelo calcanhar, vai mergulhar num lago para tornar ele praticamente invencível. O único ponto fraco que ele tinha era o seu calcanhar. Você tem o Percy Jackson, não, tô brincando, né? O Percy Jackson não faz parte da mitologia grega, mas a história dele é a história de um semideus, tá? Então você tem esses semideuses que eles eram heróis, eles não eram deuses, eles não eram imortais, eles não faziam parte do panteão do Olimpo, mas eles eram filhos de deuses, dessa mistura de homens com deuses. E você também tem as criaturas, né? Porque a mitologia grega ela é cercada de criaturas que são bacanas, né? Você tem o Cerberus, que é o cão de 3 cabeças, que guarda a entrada do submundo. Você tem o Kraken, que é uma criação do Hades. Você tem o Pegasus, que é o cavalo alado, um presente de Zeus, né, para um outro filho dele chamado de Perseu. Você tem a Medusa, né, uma história que ela é bem bacana, terrível na verdade. Né? A história da Medusa é que você tinha uma sacerdotisa, alguém que prestava serviços para a deusa Atena, e por causa disso ela deveria permanecer virgem, porque Atena é uma deusa que ela precisava ser virgem pelo resto da sua vida, e todas as sacerdotisas também. E essa Medusa, ficava lá no templo de Atena e constantemente era visitada por um deus, que dava em cima dela e tudo mais. Esse deus vai forçar a Medusa a ter relações. Atena vai ficar braba com a mulher, com Medusa, e vai amaldiçoar ela, né? E por causa disso ela vai se tornar uma criatura terrível, com cabelos em forma de cobra, e qualquer pessoa que olhasse para ela se transformava em pedra depois. Né? Então essa é a história da Medusa, que é uma história, realmente eu acho ela triste, né? A história dela. Então você tem essas criaturas que fazem parte desse mundo, né, da mitologia grega. Você tem o Minotauro, você tem o Centauro, você tem o Sátiro, você tem a Quimera, você tem Belerofonte. Então você tem uma série de histórias diferentes, interessantes dentro aqui da mitologia grega. Então a mitologia grega ela é muito rica, com muitas histórias diferentes, né? Não dá para a gente explicar tudo num vídeo curto como esse. Agora, existiam formas diferentes de você cultuar esses deuses. Né? As pessoas erguiam templos, erguiam estátuas, faziam sacrifícios, mas uma das principais festas que existia é chamada de Olimpíadas. Os gregos acreditavam que os deuses moravam no alto do Monte Olimpo, que é esse monte que você tem aqui do lado. E aos pés do Monte Olimpo, a cada 4 anos, era feita uma grande festa em homenagem aos deuses, especialmente a Zeus.
E os homens, então, disputavam jogos, atividades físicas para demonstrar o seu valor e dessa forma eles honravam os deuses. E essa festa, né, como ela acontecia aos pés do Monte Olimpo, era chamada de Olimpíadas, né, e era uma das principais festas religiosas que você tinha na Grécia. Dessa festa participavam só os homens. As mulheres não participavam dos jogos e, mais do que isso, elas não podiam nem assistir aos jogos. Por quê? Se você percebe as imagens que estão olhando aqui, principalmente a imagem que está lá em cima, essa que está aqui do lado, né, os homens eles disputavam os jogos completamente nus. Então todas as atividades físicas que eram feitas, corrida, salto, luta, tudo isso era feito com os homens pelados que besuntavam o corpo dele com azeite e ficavam então fazendo essas atividades físicas. E no final, o vencedor ele recebia uma coroa de louros, como aparece aqui do lado. O louro era considerado uma árvore que era um presente divino, então o cara recebia a coroa de louros como um símbolo da sua vitória e ele depois era recebido como um grande herói na sua cidade. E as Olimpíadas eram tão, mas tão importantes que até as guerras tinham que parar por causa das Olimpíadas. Porque os gregos acreditavam que se uma guerra não parasse, Zeus podia ficar bravo e podia destruir todo mundo. Então os soldados paravam as guerras para que eles pudessem participar dos jogos e depois dos jogos a guerra voltava. Tá? Então essa era uma das formas que existia de cultuar os deuses. Beleza, pessoal? É isso daí. Abraço!